Muito bem, estamos de volta. Vamos agora, pessoal, verificar todas as espécies que podem compor um SAF amazônico. Isso mesmo. Durante a nossa trajetória aqui na NBAZ do terceiro ano sobre sistemas agroflorestais, nós vimos sobre biomas, características, estrutura, propriedades, funções. Vimos também como são as estruturas arquitetônicas que formam determinadas áreas. Hoje, na aula 10.1, nós vamos falar quais são as espécies que são indicadas para compor uma estrutura do sistema SAF. Mas lembrando, nós temos 3 pilares do sistema SAF, então nós temos que compreender direitinho, dentre as cultivares, dentre os tipos de criações, seja um sistema de cultivares, seja um sistema de criação que podemos introduzir dentro de um sistema agroflorestal. Vamos dar uma olhada na tela, meu diretor? Aula 10.1. Então, olha aí, pessoal. Vamos falar sobre os componentes. Professor, componentes dos sistemas agroflorestais. Principal característica aqui, ó, pessoal, é fazer a identificação utilizar espécies que vão compor o bioma amazônico de forma que mantenha esta arquitetura que a gente conhece para que a dinâmica agroflorestal permaneça. Então vamos aqui, ó, componentes do sistema SAFs. Vamos aqui compreender isso direitinho. Para a escolha dos componentes do sistema SAFs, é necessário levar em conta a importância das culturas. Então aqui, ó, vou dar um time, vim para cá. Culturas, importância das culturas. Volta. Em relação ao valor de produção nos principais estados amazônicos. Para mim, meu diretor, meus queridos, então aqui é muito importante que a gente possa entender e também compreender determinadas etapas. Como assim, professor Jefferson? Exemplo. Essas culturas, pra cá, ficou legal, mas tá bom. Ó, pessoal, essas culturas, levar em consideração a importância das culturas, mas só que a gente fala importância em relação ao produto. Professor, a cultura, ou também, como a gente fala, as cultivares. Então você tem as cultivares, tá? Vamos lá, tem o caju, limão, laranja, maçã, as frutíferas, pronto. Nós temos as frutíferas, nós temos as herbáceas, herbáceas não, ó, vamos falar assim, foliares, folhosas, que não produzem fruto, mas tem na parte as hortaliças, né, que são foliares, alface, a couve, repolho, tudo que é folha. Também temos dentro, não da fruticultura, mas dentro da silvicultura, as foliares que não produzem frutos, mas folhas como chá, né? Plantas que as folhas são utilizadas para chá. Nem sempre, também como a laranja, a gente pode utilizar não só o fruto, mas retirar dessa laranja o óleo, as essências. Então, quando a gente faz esses grandes grupos, qual a importância não só do produto, do que a gente já conhece, mas a importância da dinâmica desse vegetal dentro de uma área agroflorestal. Nós vamos caracterizar como uma área agroflorestal. Ela tem que também dar subsídio para o fluxo e dinâmica daquela, não é propriedade, né?
mas daquela região, daquela área florestal. Então ela vai dar uma dinâmica de manutenção. É essa palavra que eu estava procurando. Manutenção florestal. Ela não é, por exemplo, plantar maracujá no sistema convencional é só o produto do maracujá, mas o maracujá não traz nenhum benefício para a área. Então, se eu botar o maracujá, se eu botar o cupuaçu, se eu botar cultivares dentro da floresta, não é só o produto, mas ele tem que também dar um retorno para aquele ambiente, tá bom? Sempre pensando nessas situações. Isso que caracteriza o sistema SAFs. Dentro do silvio-agropastoril, ou silvio-pastoril, ou silvio-agrícola. As 3 estruturas que a gente consegue definir os SAFs. Professor Jefferson, isso quando a gente fala de vegetal, tudo bem? Culturas. Mas também é o mesmo que a gente fala para a inserção de animais dentro do sistema florestal, que aí são as criações. Então, nós não podemos pensar só no produto que o animal vai dar, mas também o retorno que ele dá para aquela área florestal. A primeira coisa que aparece na nossa mente, quando a gente fala do retorno, seria o processo de adubação. Você insere o animal no sistema florestal e ele dá aquele retorno de manutenção com a adubação, com o produto do adubo que também é trabalhado e retorna para o sistema agroflorestal. É isso também. Tem outros, mas sempre levando em consideração a estrutura, a recuperação da área, tá bom? Na tela, meu diretor. O produto precisa escolher o produtor, Jefferson. O produtor precisa escolher os integrantes do sistema SAFs, garantindo o quê? Vamos ver. Vamos ver cada item. Então, o que o produtor precisa tomar ciência, cuidado, e ele tem que garantir o quê quando ele faz as relações de introdução em criações e em cultivares? Possam satisfazer as necessidades básicas alimentares e nutricionais familiares e estejam adaptados às condições socioculturais e ecológicas da região. Perfeito, pessoal. Isso é muito importante. Por exemplo, no primeiro item que nós estamos vendo aqui, satisfazer as necessidades básicas. Necessidade básica de alimentação é subsistência familiar. Essa subsistência familiar para garantir a nutrição daquela população. Mas não é só nutrição. Quando a gente fala nutrição, nós falamos de disponibilizar os itens básicos, mas importantes, como carboidrato, proteína, oleaginosos, carboidrato, proteína, oleaginosos, oleaginosos e açúcares, né? Vitaminas e sais minerais, bem como colaborar com a parte, isso aí é a parte nutricional, alimentar. Como é que a gente pega e junta logo esses dois? Porque básicas de alimentação e nutrição. Porque aqui nós temos carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, né? Só que também temos que pensar no quê, professor Jefferson? Na saúde. Por que saúde, professor Jefferson? Saúde porque também se utilizam ervas, né? Se utilizam óleos, se utilizam vermífugos naturais. Você vai vermifugar, depois você vai ter como você plantar, né? Você tem uma planta, um vegetal que tem ação biológica de vermifugação, ação biológica de atividades celulares, então a saúde.
subsistência, tudo nessa unidade básica em relação às necessidades. Professor, não só a saúde, limpeza e alimentação e o bem-estar. Isso tem que estar atrelado às condições da atividade da agricultura familiar. Estejam também, agora é o item 2. No item 2, que condições nós temos que ficar atentos? Estejam adaptadas às condições socioculturais, ecológicas da região. Então, quando você faz a inserção de cultivares dentro de uma área florestal, a inserção de criações em uma área florestal, ou não colocou esses dois, mas colocou o sistema de criação ou o sistema de cultivo, utilizando a fauna e a flora da localidade, tem que ter o viés sociocultural. Então, para mim, meu diretor, professor, é bem diferente a estrutura de você produzir uma atividade agrícola, é uma atividade agrícola tradicional, mas quando você faz isso dentro de um componente que a gente fala assim, isso aqui vai ser um SAFs, e ele tem que ter, né, essas condições socioculturais e ecológicas, se não atender, se a cultivar que você introduziu não tem esse parâmetro de atender as questões socioculturais e ecológicas, você não tem, tipo aquele certificado ISO 9000, ou o reconhecimento de ser uma estrutura de IFPL, Integração Lavoura Pecuária, Integração Lavoura, ILFP. Meu diretor, como é que é? ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Integração, Floresta, Pecuária e Lavoura. Aumenta a tela aí, meu diretor. Por favor. Não peguei aqui. Integração, Floresta, Lavoura, IFPL. Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta. Meu diretor, coloca aí, por favor, que eu não posso baixar aqui, eu não posso abrir a internet aqui, né? Não trouxe o celular. A sigla. Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta. É assim? Pecuária e Floresta. Coloca no Google, dá um Google aí. É isso? Então fiz errado. Por isso que é importante termos. Termos o quê, Jefferson? Internet. Como é que um professor dá aula e não tem internet? Fala, meu diretor. ILPF. Deixa eu apagar o de cima que eu fiz errado. E por esse erro eu peço desculpa. Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta, ILPF. Muito obrigado, meu diretor. Então, pode voltar agora para mim, meu diretor. Então, pessoal, é importante que você consiga fazer a integração e a adaptação. Professor, questões sociais, questões ecológicas, que auxiliem essas famílias, que possam auxiliar e favorecer, né, a dinâmica dessas construções da integração lavoura, pecuária e floresta dentro de uma determinada propriedade caracterizada por um SAF silvio-pastoril, caracterizada por um SAF agro-silvio-pastoril ou um SAF agrícola. Isso sim vai garantir todas as ordenações, porque
eu não quero dar exemplo, né, de sociocultural mas são costumes, são atividades dentro da lavoura, são costumes, são atividades dentro da pecuária, o quê? Regional. Regional. Quer ver um parâmetro? Na agropecuária tradicional, nós temos uma atividade sociocultural que é a bocha. É bocha que fala, meu diretor? Aquele jogo é bocha? Bocha, né? Aquelas danças tradicionais de prenda. Como é que chama aquele lugar que eles constroem? Não, sim, mas questões socioculturais. Aonde você joga bocha, aonde você dança a cultura é o CTG! O CTG, que tem um nome, né? A CTG é a sigla. Como é que é, meu diretor? Centro de Tradições Gaúchas. Que a gente consegue observar aqui no interior de Rondônia também. Tem a cavalgada, né? Que é outra questão sociocultural. Então, as questões socioculturais... Isso! Então, piadas internas. Então, essas atividades socioculturais da tradicionalidade da agropecuária, como é que eu falo, meu diretor? Quando a gente transfere, né? Que sejam adaptadas condições socioculturais da região para os sistemas SAFs. É totalmente distinto, né? Por quê? Porque tem as peculiaridades da região. Por exemplo, né? Até para isso, pessoal, ter essa caracterização de ILPF. Porque muitas... Professor, então essas questões socioculturais tradicionais da agropecuária, né, tradicional, ela é uma coisa que é incorporada. Vamos falar, de um ambiente exógeno, de fora, foi introduzida. E quais são, então, as questões socioculturais e ecológicas da região, nativa da região? Essa que tem que fazer a distinção. Acho que deixei bem claro aí, né? Na tela, meu diretor. Possuir ciclos de vidas diferentes. Pronto, primeiro, vamos só, né? Vamos aqui só, voltar aqui, ó. Falei, tem o item 1, ô Jefferson, tem o item 1, o item 2, que tem que ser garantido dentro da alimentação, nutrição, saúde, tem que ser garantido. Dentro das questões socioculturais, tem que ser garantido. E dentro das cultivares? E dentro do ciclo? Como assim, professor? Vem, meu diretor. Vamos lá, para a gente poder se localizar aqui no pensamento. O que eu estou falando aqui, pessoal, é o que tem que ser garantido ao produtor de um SAF. Aí eu estou comparando a produção agropecuária tradicional com as garantias de uma produção da integração em SAFs. Falei da saúde, falei da nutrição, falei das questões socioculturais e as questões de plantio perene, entre safras, que é a questão da produção tradicional. Por exemplo, possuir ciclo de vidas diferentes, espécies arbóreas e cultivos agrícolas curtos. Por exemplo, na tradicional tem a época da soja, na tradicional tem a época do milho, na tradicional
Tem a formação de pasto. Quando não tem a formação de pasto, faz silagem. Quando o preço não está bom, coloca no silo. Quando o preço melhorar, eu vendo. Isso é questão de produção. De produção agrícola. E quando for a pecuária, bota para engordar. Ou então você processa. Colhi os frutos. Mas o mercado não está me valorizando. Despolpa esses frutos, congela a polpa. Quando valorizar, eu vendo. São questões agrícolas tradicionais. Quais são as questões de ciclo de produção dentro de um SAF? Como é que um SAF, por exemplo, pessoal, ocorreu alterações na intempérie. Aí o valor do tomate vai lá para a cucuia. O valor da cebola é o vilão. O ovo é o vilão. Questões de produção da agricultura tradicional. Como é que ficam essas questões da produção do ciclo dentro de SAFs? Pronto. Aumenta a tela, meu diretor. Possuir... então esse aqui já é o 3, né, Jefferson? Aqui é o 3. Garantir o quê? Possuir períodos de entre safras. Safra em produção e entre safra. Dentro de um SAF. Cara, é surreal a gente pensar numa coisa dessa. Por quê? Porque você não está falando só da produção vegetal. E a produção florestal? A não ser que a escolha do vegetal... Além da produção, ela vai fazer, o retorno para a floresta é só manutenção. Manutenção das questões da ecológica ai, gente, é muito para inglês ver, mas tudo bem. Não vai. Posso dar aula só? Não! Possuir períodos entre safra, tá certo. Sejam de uso conhecidos pelos agricultores, é óbvio que tem que ser. Por quê? Aí eu vou me matar. Por quê? Porque para você introduzir algo dentro de um espaço que está sendo conhecido, está sendo estruturado, você tem que ter base com o que você já conhece. Primeiramente, você vai usar o que você conhece. Você já vai saber qual é a cultura, qual é o período, quais são os períodos de poda, quais são os períodos de ataque de insetos que você tem que fazer as manutenções preventivas. Se as manutenções preventivas vão fazer a incorporação do processo de colheita que você já fez o seu cronograma, fica mais fácil de você introduzir. Mas para isso você precisa saber o quê? Você precisa saber da dinâmica da floresta. Por quê? Pessoal, quando eu falo dinâmica da floresta, eu não sei se vocês já perceberam. Lá vai. Não sei se vocês perceberam. A inclinação da luminosidade. Olha a dinâmica da floresta. Eu vou pegar um exemplo. Cada um pega um exemplo aí, quem mora na zona rural. O sol, leste-oeste. Só que ele tem uma inclinação. Uma inclinação... Ele nasce de leste e se põe no oeste. Só que ele tem uma inclinação que a gente chama de solstícios e equinócios. E essa inclinação, a luminosidade, a intensidade da luminosidade que penetra a floresta, é diferente. É igual que se você prestar atenção, tem períodos que o sol entra na varanda da sua casa, a luminosidade, e outros períodos não entra, porque ele muda a inclinação de solstícios e equinócios. Na floresta a dinâmica é a mesma coisa. Mas por que eu toquei em um item, luminosidade. Quais são os itens que nós que produzimos produto vegetal temos que ter em mente? Luminosidade, umidade, as intempéries. Disponibilidade hídrica, vento. Eu estou falando de luminosidade. Por quê? Porque a necessidade de luminosidade de uma cultivar tradicional é totalmente distinta da luminosidade, necessidade de um vegetal
eu vou falar vegetal florestal, mas não é florestal que eu quero dizer. De um vegetal, como é que eu falo, meu diretor, que já está ali na floresta? De um nativo, uma vegetação nativa. A necessidade da luminosidade é totalmente diferente. E como é que você vai fazer? Como você vai fazer a integração de uma cultivar na floresta relacionado com a dinâmica de uma planta nativa com necessidades distintas? Isso para um fator abiótico, luminosidade. Imagina você transpor isso para os fatores abióticos de nutrição vegetal, dinâmica de trocas gasosas com os micro-organismos do solo, edafoclimáticos. Então, possuir esse tipo de dinâmica e conhecimento para fazer a integração do sistema SAF, boa sorte. Atender à necessidade de consumo de lenha, carvão e outros. É porque... O que é isso, professor? Agora o senhor já está... Calma aí, volta. Aqui 3 e 4. Aqui, ó, 5. Aqui são 6. Eita, não sabe nem fazer os 6 mais, Jefferson? Não sei. 6. Aqui é o 6. O que você está falando aqui, professor? Só para quem, né, piscou. Garantir a integração dos produtos existentes na floresta em relação aos SAFs. E aí, ó, nós estamos aqui, ó. Aqui, ó. Garantir essas... Por que você está falando aqui de madeira? Que aí, aqui foi o 4. Cadê? 5. Nossa, Jefferson. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora o 7. 7 e o 8. Por que você está falando de madeira? Já achou isso para mim, meu diretor? É porque nós estamos somente na questão vegetal, nós não estamos falando das questões de introdução de criações. Então, na questão vegetal, você tem plantas que produzem frutos, plantas que produzem resinas, produzem óleos, produzem aromas, que são plantas que não têm frutos, e plantas que têm frutos que produzem isso também. Mas tem os vegetais que produzem lenha. E lembra que a gente falou nas outras aulas? Determinadas regiões florestais, sazonalmente, elas são alagadas e outras vezes não. Então você já pode aproveitar e colocar plantas que têm essa característica de ser susceptível, não, mas de ter uma determinada tolerância e adaptabilidade a questões de regiões alagadas, sazonalmente. Mas também tem plantas e vegetais que se desenvolvem muito bem em regiões que sofreram alterações. Não era para estar alagada, mas elas estão alagadas por uma atividade, é óbvio, do homem, que ali foi e fez uma alteração naquela região. Aí você faz uma recuperação, saltos de recuperação. Por isso que está falando aqui de lenha. Tá bom? E claro, para tudo isso, independente se você atendeu o item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem que tomar cuidado com o item 8. O escoamento desse produto, tanto de origem nativa como de origem de cultivar externa, tá bom? Aumenta a tela, meu diretor. Se a propriedade for próxima ao mercado consumidor, coisa que não existe um sistema SAF, mas tudo bem, não sei, né? Pode ser. Recomenda-se a escolha de espécies cujos produtos sejam mais perecíveis. Está pronto, então eu consigo, né?
direcionar. Se for distante e de difícil acesso, a sugestão é optar por cultivares de maior durabilidade. Aí eu te pergunto, José, se é distante, cultivares mais, né, que não são perecíveis. Se é próximo, mas é a distância que define isso ou a técnica empregada? Isso aqui cai por terra, é muito subjetivo. Define como componente principal o carro-chefe dos SAFs, uma cultura que tenha mercado promissor e técnica do produto escolhido. Como o que, professor Jefferson? Então a gente tem umas escolhas, né, em lavouras temporárias. As lavouras temporárias, a tradição e a experiência com o cultivo agrícola. O potencial econômico local e de valor alimentício. Os efeitos de competições com árvores e plantadas por nutrientes agroindustriais. A competitividade, né? E a tolerância à sombra. É verdade, aqui é uma coisa muito importante. Pois a introdução de determinadas... Hoje a aula é só de introdução de vegetal. A tolerância à sombra é uma questão que tem que tomar muito cuidado. Tem que se observar bastante isso. Porque a dinâmica florestal sobre a incidência solar, a luminosidade, interfere na dinâmica da floresta. Então, se você vai introduzir um vegetal, tem que observar isso. Os efeitos de competição com as árvores e plantas, devido à distância, né, entre plantas silvestres, que não tem relação entre plantas e linhas, mas já que você... Professor Jefferson, quando a gente coloca uma cultivar na floresta, tem que manter a distância entre plantas e linhas? Tem. Por quê? Porque senão ela não vai produzir. Qual é a relação, professor? A relação é fisiológica. Vamos fazer uma comparação? É igual peixe. A densidade de peixe por metro cúbico de água, ele solta composições, ele solta compostos químicos que não permitem o desenvolvimento. É igual uma planta. Você tem uma árvorezinha aqui, ó, uma árvore. E aí, o raio de ação dessa árvore em questão de nutrição, questão de água, é o raio da copa. Então, esse raio que a copa tem aqui, ó, o diâmetro do raio da ação da copa, é diretamente proporcional ao desenvolvimento da raiz. Então, nessa área aqui, não nasce outra planta. Ela precisa desse espaço para se desenvolver. E se você não manter esse espaço, eu estou falando de cultivar, eu não estou falando de vegetal o quê? Vegetal o quê? Como é que fala meu diretor? Nativo! A araucária, geneticamente, a sua fisiologia já está intrínseca. Ela não permite o desenvolvimento. Então, assim é para todos os vegetais e animais. Ok, meu Deus do céu. Plantas que não sejam trepadeiras, não pode, né? Dentro de área trepadeira. Então, maracujá eu não posso inserir. Mas se eu inserir, eu tenho que tomar cuidado com as questões, né? Que elas podem fazer essas conexões. Características não podem ser hospedeira por causa de pragas e doenças, espécies que causam o quê? Danos, né, físicos às árvores nativas. A possibilidade das safras diferenciadas. Isso sim tem que ser levado em consideração. Meu Deus! E escolher espécies arbóreas das lavouras, como conhecimento local das espécies, valor comercial, efeito de competição e uso múltiplos. Tamanho, a projeção, o crescimento, rebrota, raízes, são questões que a gente tem que fazer o quê?
tratos culturais. E a gente chama de tratos culturais florestais, que vai possibilitar essa diferenciação de safra e entre safra. E aí a gente indica aí, ó, alguns vegetais que têm essa dinâmica já para a realização desse processo. Para mim, meu diretor. Tchau, beijo, até a próxima.